Paulo Oriano aqui com o Acácio Santos da Mad Dog e vamos falar um bocadinho sobre os 10 disparates mais frequentes em donos de novos cães. Mas vamos começar pelo princípio. Um novo cachorro. Porque poderíamos estar a falar de um cão já adulto que vem para casa e há certas particularidades que não se adaptariam. Um novo cachorro, a primeira coisa que ele faz nessa noite, o que é que vai ser? Passar a chorar a noite inteira. Qual é o primeiro impulso do dono? É ir buscar o cãozinho para passar a noite na cama com ele, para que ele não chore. Eu não tenho nenhum problema em que o cão durma com o dono, mas temos que ser coerentes. Se vai fazer isso na primeira noite, ele vai querer fazer isso na segunda noite, na terceira e assim sucessivamente. Não podemos alterar comportamentos, porque senão estaremos a confundir o cachorro. Portanto, se a ideia é o cachorro não dormir connosco, temos que ser intransigentes e deixá-lo chorar. Está bem? Uma forma também que tens de minimizar este stress do cão que foi recentemente separado da mãe dos seus irmãos é, por exemplo, pôres uma botija de água quente na caminha dele, para ele sentir o calor e pensar que se trata da mãe ou dos irmãos. Podes também colocar uma peça de roupa tua suja que tenha o teu cheiro para que o síndrome da separação do dono seja minimizado. Mas ele acabou de conhecer o dono, isto é a primeira noite? Mas cria-se logo ali uma empatia. O cão guia-se muito pelo olfacto, não é? E deixou de ter a mãe e os irmãos e passa a ter a ti como um líder. Ok, então vamos tornar o número 10 simples. O cão chegou a casa, deve dormir no sítio onde se deseja que o cão vá dormir durante toda a sua vida. Uhum. Ele vai chorar, é natural. Aguenta-se, não se chora, espera-se pela manhã, amanhã vai chorar menos. Exatamente. E mais ainda, o cão está a chorar, não lhe ligas nenhuma. Ele parou de chorar, aí podes perfeitamente ir ter com ele, dar-lhe um carinho, uma palavra de reconforto, tornas a fechar a porta da divisão onde ele eventualmente esteja fechado e voltas para a cama. Bom, mas certo e sabido é que na primeira noite o cão mudou de ambiente e é normal que esteja triste, e é normal que chore, e é normal que chame pela mãe, etc, etc. Normalíssimo, claro. Pronto. Esta é a primeira fase. Número 9. Tem a ver com a higiene. O xixi, o cocó, que é a parte mais chata da infância do cão e que muitos donos não têm paciência. O que é que. Erros que são vulgaríssimos. O dono passou o dia todo fora de casa. Chega à casa, tinha um sítio predestinado para ele fazer as necessidades. O cãozinho fez xixi e cocó em todo o sítio, menos no tapete absorvente ou menos nos jornais. O que é que o dono eventualmente vai fazer? Vai pegar no cão, pega-lhe no focinho, esfrega-lhe o focinho no chão, diz: Tu és feio, tu és porco, dá-lhe um cheiro de porrada e depois manda-o para o jornal e diz: Aqui é que é, aqui é que é. O que é que está bem nesta situação, Paulo? Nada, o cão não percebe rigorosamente nada do que está a passar, exceto que vive com um maníaco. Exatamente. Mas diz-me uma coisa, Cássio, eu já tive vários cães e a forma que eu tive de treinar os cães foi quando eles chegaram lá à casa durante os primeiros 2 ou 3 dias, tipicamente tirei 2 ou 3 dias de férias, e o que eu fazia era ir frequentemente com ele à rua. Ou seja, cada vez que eu chegava à rua e o cão fazia as suas necessidades, por pura coincidência, o dono estava muito feliz. E o cão percebia que o dono estava muito feliz. E eu fazia isto 6 vezes por dia, durante os primeiros 3 dias. Até que o cão se foi apercebendo que fazia o dono particularmente feliz e recebia recompensas cada vez que fazia as coisas no sítio certo, lá fora. Por outro lado, eu nunca ralhei com eles por fazerem fosse o que fosse dentro de casa, porque o cão está a aprender. O que eu fiz foi reforçar positivamente o cão fazer no sítio certo e ignorar olimpicamente quando ele fazia no sítio errado. Não houve cão nenhum que eu tivesse que ao fim de 2, 3 dias não aprendesse a fazer no sítio certo. É certo que eu sempre tive cães muito grandes que aprendem essas coisas mais depressa. É mais complicado com as raças pequenas. Mas uma coisa é certa, não é torturando e batendo no animal que se vai obter um resultado rápido. Claro que sim, mas há pequenos truques que podem ajudar, Paulo. E deixa-me fazer aqui uma pequena ressalva, e se calhar tu estavas numa condição muito particular que te permitiu ter esse tipo de ensino. Não nos podemos esquecer que o cão, quando vem para as nossas mãos, com cerca de 2 meses de idade, ainda não tem o seu programa de vacinas completo. Daí ser bastante perigoso vir para a rua com ele, Eu ok? nunca vou buscar os cães tão cedo, só vou buscar os cães dos 3 meses para a frente. Pronto, ok, mas basicamente o normal é por volta dos 2 meses de idade as pessoas já têm o cão consigo e só têm ainda a primeira vacina. Portanto, é de todo não recomendável ir com ele para a rua fazer as necessidades. Mas podes ensiná-lo perfeitamente a fazer só num sítio em casa. Portanto, esfregar o focinho no xixi e no cocó está fora de causa.
Um pequeno truque também que tu deves fazer é, quando fores limpar o que ele fez de mal, ignorá-lo. De preferência, quando vais com o balde e com a esfregona, ele nem deve estar a ver que tu estás a limpar. Depois, realmente o estímulo positivo. Quando ele fizer bem, fazer uma grande festa, aplaudir, dar-lhe uma recompensa, para ele perceber que é aquele o sítio que tu deves fazer. Em relação aos resguardos e aos Já agora, jornais, aplaudir não é bater palmas, que o cão morre de medo se fizerem uma coisa dessas. Aplaudir é falar basicamente que me faz muito ok, contente, quanto mais fininha possível, exatamente. melhor, que lindo, blá 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 blá. À partida, o cão também, quando acaba de comer ou quando acaba de acordar, é quando tem mais necessidade de se aliviar. Portanto, se tu nessa altura puderes estar ali vigilante, mais facilmente tu vais conseguir reencaminhar para o sítio onde tu desejas que ele faça as necessidades e recompensá-lo devidamente, ok? Ok, mas eu não gosto dessa abordagem dele fazer as coisas em casa. Acho que é preferível ir buscar o cão mais Isto, tarde, numa altura isto, em que ele já está vacinado e já pode ir à mas rua. isto numa primeira fase, e nem todas as pessoas podem ir buscar os cães mais tarde, está bem? Numa primeira fase em que tu, e até porque tu podes ter a possibilidade, durante uma semana, poderes tirar uns dias de férias e dar-lhe o devido acompanhamento nestas questões da higiene. Mas há pessoas que saem de manhã e só regressam à noite e o cachorro passa o dia sozinho. Certo, mas um dia sozinho para um cachorro que precisa se aliviar 6 vezes por dia ou coisa do género é um prazo excessivo. Ou seja, eu acho que o plano ideal para as pessoas é pensarem muito bem na altura em que vão ter o cão, dedicarem alguns dias, 2, 3 dias de férias para poderem então ensinar o cão a não fazer as suas necessidades em casa. De preferência, o cão já vir vacinado com as vacinas de maneira a poder passear. Claro que sim, Pronto. plenamente de Torna a acordo. vida de toda a gente muito mais Claro, simples. claro. Um outro erro também que muitas vezes é tolerado são os chamados comportamentos dominantes. E que as pessoas acham graça e que não estão a contribuir para uma boa relação Dá lá entre o um cão e o exemplo de dono. alguns comportamentos dominantes. Quando tu vais passear o cão à rua e abres a porta e o cão sai à porta antes de ti. Isso é tipicamente um comportamento dominante. Primeiro sai o líder, sais tu e depois então o cão acompanha-te. Ok? Queres outro exemplo? Outro exemplo. O cão rosnar, por exemplo, quando tu lhe vais mexer na comida. Completamente intolerável. Desde tenra idade, o cão tem que estar habituado, mesmo que esteja a comer, tu podes meter a mão no comedor e brincar com a comida. Mais algum exemplo? Quando tu chegas a casa, o cão salta, salta para cima de ti, és o melhor amigo dele. Podes achar piada a isso, mas é um comportamento que não é desejável. Porque tu se calhar até tens cabedal para aguentar com o teu cão. Mas se for lá a tua avó a casa que tem uma prótese na anca, o cão faz disso uma vez e lá espalha-se a senhora Pronto, no ok. chão. Falámos de 3 coisas que os cães fazem e que são indesejáveis. Exatamente. Como é que se contrariam essas 3 coisas? Ou seja, como é que se evita que o cão faça essas 3 coisas? Que queira passar à nossa frente nas portas ou nos espaços apertados, para ser mais exato, que queira saltar para cima de nós quando nós chegamos a casa e que queira, qual era a terceira? Que esteja a rosnar quando tu lhe mexes na comida. Rosnar quando mexe na comida. Ora bem, nós temos um cachorrinho acabado de chegar a casa, está a comer, aquelas coisas todas, e nós detectamos que o cão está a começar a fazer qualquer um destes comportamentos. Idealmente estas coisas travam-se no início. Quais são as tuas recomendações? Pronto, basicamente em relação a rosnar com a comida, mexe na comida. Se ele continuar a ter esse comportamento, pegas-lhe pelo cachaço, um comportamento típico que as mães têm para subjugar os filhotes, e afasta-lo. E vais repetindo esses comportamentos até ele perceber quem é que domina a situação e garanto que ele vai acabar por deixar de ter esse comportamento. Em relação a passar à nossa frente, quando vamos num espaço estreito ou a passar pela porta, por simplesmente com a trela, consegues controlá-lo e tu passas primeiro e deixas que ele depois venha a seguir a ti. Em relação ao polar, não podemos criticar o cão estar feliz por nos ver. Passou o dia inteiro sozinho, está a chegar o dono, é óbvio que ele está feliz. Mas também é muito fácil de contornar a situação. Pura e simplesmente ignora-lo, fazes conta que ele nem está ali, e quando o cão estiver calmo e sossegado, tranquilo, então aí sim tu vais ter com ele e dás-lhe um carinho. Ok, deixa-me dizer-te como é que eu lidei com os 3 casos. Com os novos cães eu tipicamente alimento-os à mão. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o acesso à comida, mesmo quando está mesmo ali ao pé dele, está condicionado por mim. Ele come ao ritmo a que eu lhe dou, na minha mão. Eu não o deixo passar, eu estou entre ele e a comida, não o deixo passar, obrigo-o a estar do outro lado e ele vai esperando pacientemente que eu transporte a comida ao meu ritmo para lhe dar a ele na boca. Isto fez várias coisas, em todos os cães. Primeiro evitou o fenómeno dos aspiradores.
Ou seja, todos os meus cães se habituaram a comer o que precisam de comer e a deixar no prato aquilo que não precisam de comer. Nenhum deles está particularmente ansioso. Depois eles passaram a associar o bom comportamento deles a receber comida a todas as refeições. Eu normalmente treino os cães sempre, desde muito bebés, antes de lhes dar comida. E o processo de comer faz um ótimo momento de treino para ensinar o cão a sentar-se, etc, etc. Relativamente ao passar nas portas, eu quando eles são pequeninos faço questão de não deixar que isso aconteça, e não é em portas, é em espaços apertados. Ou seja, se formos passar um portão onde cabem 50 indivíduos, não me faz diferença rigorosamente nenhuma se ele for à frente ou atrás. Sempre que nós chegamos a um espaço apertado em que só cabe um de nós, eu faço questão de passar eu e depois o cão. Uhum. Nunca em competição. Ou seja, se ele passou primeiro por qualquer motivo, eu não vou ralhar com ele, eu estava distraído, ele estava na trela e entrou. Não vou ralhar rigorosamente nada. O que não pode acontecer é eu estar a entrar e ele estar a furar E pelas ele minhas querer, pernas. claro, claro. Relativamente ao saltar, sim, eu fiz exatamente aquilo que tu recomendaste, ou seja, eu ignoro todos os comportamentos negativos que não gosto no cão e reforço todos os positivos. Eu aprendi desde muito cedo, porque tive um braco alemão que tinha ansiedade canina, eu já o conheci adulto, e aprendi desde muito cedo que há coisas que são muito importantes. Como, por exemplo, quando se entra em casa, não se liga rigorosamente nenhuma ao animal. É no nosso tempo, quando nós decidimos, é que nós damos atenção ao cão. E o cão não se pode habituar a fazer uma ação ele e a ter a nossa atenção imediata porque fez uma ação. Exato. E nós é que reagimos. Terá que ser ao contrário. A ação Exatamente. somos nós que a fazemos e eles Podemos reagem. fazer festas 1000 vezes por dia ao cão. Nunca quando ele pede. É nos nossos termos. Quando Exatamente. nós o chamamos. Quando nós queremos, vamos ter com ele. Não estou a te ensinar nada de novo, Paulo. Eu sei disso. Muito bem. Próximo erro. Aprende-se com as refeições. Diversas incorreções são feitas nesta matéria. Uma das principais com que eu me confronto diariamente é o cão ter à sua disposição o prato sempre com comida. É um erro crasso, não pode acontecer. O cão tem que ter horas e horas certas para as suas refeições, idealmente 2 refeições por dia, ok? E nas raças grandes isso é ainda mais importante porque esse erro tem consequências fatais. Nomeadamente aumenta tremendamente a probabilidade de haver um problema de torção no estômago e o animal morrer. Exatamente, Paulo, exatamente. Outra questão que se prende com as refeições, não propriamente com as dele, mas com as nossas, é nós, quando estamos a almoçar ou estamos a jantar, deixarmos o cão ao nosso lado, ali a mendigar, com aqueles olhinhos de carneiro mal morto, e nós caímos no erro de lhe dar um bocado da nossa comida. Por um lado, é uma péssima educação, e por outro lado, também tem problemas de saúde, porque as nossas comidas são condimentadas, têm sal, têm gorduras, têm açúcares, e tudo isso não contribui para o bem-estar do animal. Outra questão prende-se com as guloseimas. Eu também tenho conhecimento de que determinados cães, que a alimentação deles é mais à base de biscoitos e de snacks e de ossos do que propriamente a ração. E realmente a guloseima deverá ser encarada como uma guloseima e não como um hábito diário de dar constantemente ao cão. É uma recompensa, nada mais do que isso. E recompensa significa que o cão teve de trabalhar para ganhar. Ou Claro, seja, só se dá guloseimas ao cão quando ele acabou de fazer alguma coisa que nós mandamos. exatamente. E isto significa que se ele fizer qualquer coisa que nós não mandamos fazer, mas que seja exatamente aquilo que nós costumamos mandar, nós não devemos recompensá-lo com guloseima nenhuma. Nada. Ou seja, um cão que anda à nossa frente a sentar-se continuamente porque da última vez que se sentou recebeu uma guloseima, sentou-se, bestial, ótimo, nós devemos ignorar esse comportamento. Claro, O que interessa é que ele se sente quando nós o mandamos. exatamente. Pronto, eu tenho também um hábito de dizer às pessoas que o cão não deve nunca, em nenhuma circunstância, comer à mesa. Ou seja, quando os donos estão a comer, o cão não come. O cão come, eventualmente, fora dos horários das refeições ou depois da Ou refeição dos depois donos. da refeição dos donos, 100% de acordo, sem dúvida. Aliás, ele depois começa a associar quando os meus donos acabarem de comer, então é a minha vez, e ele também se sente recompensado com isso, porque para eles comer também é um grande estímulo. O próximo erro tem a ver basicamente com o ensino em termos gerais. Nós queremos realmente que um cão seja bem educado, e o ensino deve começar o mais cedo possível. Muitas vezes o ensino começa só por volta dos 4, 5 meses. Eu sou apologista que o ensino deve começar principalmente por volta dos 2 meses. E quando falamos em ensino, não é só aquelas gracinhas
deita, dá a pata e o senta. Bom, deixa-me só voltar atrás. Como sabes, não concordo com a ideia dos cães virem para a casa das pessoas aos 2 meses. Acho que é prematuro. Há muitas coisas que as mães dos cães ensinam aos cães e ensinam mais tarde do que os 2 meses. Como, por exemplo, a não morderem tudo o que vem. Porquê? Porque os cães aí já têm dentinhos e a mãe não gosta que eles mordam as maminhas. E, portanto, o cão aprende com a mãe a não mordiscar tudo e mais alguma coisa. Mas deixa-me interromper-te que há bocado tinha aqui esse tópico e esqueci-me de o referir, que é em relação ao morder. Mesmo que a mãe já não esteja presente, Temos que ensinar o cão que não se brinca com a boca. ele pode brincar com a boca, agora não pode morder. Ele tem perfeita percepção se está a magoar ou se não está. Pronto, mas nós E podemos dar algumas pistas. Tipo, ele mordisca alguma coisa e nós fazemos imediatamente um ai! E o cão para. Percebe exatamente, imediatamente que qualquer coisa exatamente, está errada. exatamente. Pronto, e o que nós devemos é fazer aquilo que a mãe não fez caso o cão tenha vindo cedo demais para casa. Normalmente nos meus cães isso já está ensinado, eu limito-me a não brincar com a boca até eles serem muito mais velhos, em que depois há outros jogos com a boca que eu faço com eles. Mas o que eu estava a dizer ainda há pouco é, não concordando com a ideia do cão vir tão cedo para casa, se ele vier tão cedo para casa, o que eu proponho é que as pessoas comecem a interagir e a treinar o cão desde o primeiro dia. Deixa-me mostrar só o filminho do primeiro dia de treinos do Dixie. Dixie! Lindo. Senta. Dixie, senta. Lindo, tá. Boa. Boa, Dixie. Dixie. Pegar. Senta. Lindo cão, ponto. Lindo cão, boa. Boa, Dixie. Deita. 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 Lindo cão, boa. Boa, Dixie. Boa. Tirando. Pam, pam. Senta. Lindo cão. Boa. Boa, Dixie. Lindo cão. Boa. Dixie. Agora mais difícil. Para este lado. Deita. Deita. Lindo cão. Boa, Dixie. Boa. Dixie. Bora. Anda. Anda, Dixie. Bora. Lindo cão. Senta. Lindo cão. Boa. Boa, Dixie. Dixie? Deita? 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 Lindo cão, boa Dixie. Dixie? Aqui. Deita? Deita? Lindo cão, boa Dixie, boa. Boa Dixie. Ok, isto depois repetiu-se várias vezes por dia e há uma coisa muito importante para perceber com os cães, é que os cães têm uma capacidade de atenção extremamente limitada, portanto os treinos devem ser muito divididos ao longo do dia e muito repetitivos. Sem dúvida, Paulo. Ainda bem que falas nisso, porque não podemos apressar o treino do animal. Não podemos estar à espera que ele, numa semana, aprenda a sentar, a ficar, a deitar, a ir buscar a bola e a esfregar-nos as costas. Terá que ser um exercício de cada vez, sessões muito curtas e repetidas, como bem disseste, ao longo de várias vezes, e só deves passar por um exercício diferente quando ele apreendeu na totalidade o exercício anterior. Não podes estar à espera que ele aprenda 3, 4 exercícios em simultâneo. Só o vais confundir. Além disso, os comandos devem ser bem simples, mas ao mesmo tempo eficazes e fortes. Tu não podes estar a dizer a um cão: senta, senta, Manel, Manel, senta, senta, senta. Senta pequerrucho. Nada, tem que ser um senta! Uma coisa forte, seca, que o cão automaticamente percebe o que é que tu queres fazer e poderá ser acompanhado de movimentos para o ajudar a compreender o exercício. Quanto a isso, deixem-me só dar algumas pistas aos donos dos animais. Os cães percebem mais os nossos movimentos do que a nossa voz. Eles não falam português. O que isto significa é que é mais fácil para um cão nós habituarmos a que determinados movimentos significam um determinado comando. Eu não sou apologista de levantar nunca a voz sequer ao cão. Ou seja, eu falo sempre muito baixinho com eles e eles estão desejosos de perceber o que é que eu estou a dizer. Portanto, estão a comer cada palavra, a ver cada gesto, a ver se percebem o que é que eu estou a dizer. Porquê? Porque eles sabem que no momento em que perceberem, no momento em que fizerem qualquer coisa, vão ter direito a uma recompensa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu treino normalmente os cães durante o período em que eles não tiveram a refeição. Depois eles têm a refeição, eu guardo umas horas e passado outras tantas horas, treino regularmente o cão quase de hora a hora para a refeição seguinte estar o mais distante possível. Porquê? Porque as recompensas vão saber ainda melhor ao cão. Pronto.
Dito isto, eu começo sempre por um gesto, todos os comandos têm um gesto e a seguir têm um som. E eles aprendem primeiro o gesto e depois aprendem o som. E há gestos standard. Por exemplo, para dizer ao cão para se sentar, tipicamente nós levantamos um braço. Porquê? Porque este gesto é visível a grandes distâncias. Portanto, nós podemos dizer ao nosso cão a grande distância, fazer um movimento que não é subtil e que faz com que ele a grande distância perceba o que é que nós pretendemos dele. E não só, Paulo, porque normalmente o exercício está, como tu bem disseste, associado a uma recompensa. E se tu tiveres a recompensa na mão e se tu levantares o braço, automaticamente o instinto do cão é olhar para cima para ver a recompensa. E ele, ao estar a olhar para cima, o próprio corpo dele tem tendência para sentar. A minha experiência com os cães é que os cães aprendem muito depressa e aprendem com muita facilidade. Os cães são particularmente inteligentes. E se nós tivermos sempre boas recompensas e se tivermos sempre a recompensar o cão pela positiva, se ele não tiver medo de treinar, se ele não achar que nós estamos zangados com ele, o cão tem imenso prazer no processo de aprendizagem. É uma brincadeira, ao fim e ao cabo é como se estivéssemos a brincar com ele. E é uma brincadeira mesmo para os cães profissionais, mesmo para os cães de busca, competição, mesmo sim, para os sim. cães de polícia, etc, etc. O É treino tudo, faz. é tudo um jogo. Só mais uma recomendação. Os seres humanos são particularmente maus a pontuar o momento exato em que o cão faz alguma coisa corretamente. Por isso eu recomendo a utilização de um clicker ou de algo que faça um barulho sempre igual e sempre constante, para no momento exato em que aquele rabiosco do cão toca no chão, haver o clique. A recompensa pode vir uns segundos mais tarde, não há problema nenhum. Mas o cão precisa de perceber qual foi o ponto exato em que mereceu a recompensa. Exatamente, é um sinal. É por isso é que esses cliques são muito úteis. Há clickers, por exemplo, para os telefones, para os smartphones, etc, etc. Nem sequer precisam de um clicker físico. Se bem que um clicker físico deve-se arranjar em qualquer loja de animais. certo, Sim, Cássio? sim, e tem um valor irrisório. Portanto, É ótimo. O que tem é que ser sempre o mesmo clicker e o som deve ser sempre o mesmo. Que é para o cão associar aquele som a consegui. Agora há de vir a minha recompensa. Onde é que ela está? yeah. Ok? Próximo erro. Típico. Quem é que nunca viu, em vez de ser o dono a passear o cão, ser o cão a passear o dono? Há aquelas senhoras que andam com a trela toda esticada para a frente e o cão a fazer o passeio por onde quer. É enervante. E é uma coisa tão fácil de corrigir. Mas infelizmente no dia a dia fartamos de ver isso, não é, Paulo? Basicamente é assim: não é o cão que passeia ao dono, é o dono que passeia ao cão. E se estivermos a falar de um cão de raça pequena, ainda vá que não vá, não é? Agora, quando estamos a falar de cães de raça grande, isso é de todo impensável. Ora bem, o cão quer ir para aquela árvore ali fazer xixi, a trela toda esticada. Não, nem pensar. Um puxão seco, obrigamos o cão a voltar para nós e só a partir do momento em que a trela esteja laça, não haja resistência por parte do cão, então aí nós encaminhamos o cão para o sítio onde ele desejava ir. Tão simples como isto. Eu recomendo às pessoas, o que tu disseste funciona provavelmente melhor para pessoas que estão habituadas a lidar com cães. Eu recomendo algo menos subtil. Ou seja, se o cão puxa a trela para um lado, nós vamos imediatamente na direção oposta. Nunca vamos para onde o cão quer ir. E quando o cão passa à nossa frente, nós vamos imediatamente na direção oposta. O que isto significa é que parecemos uns tontinhos no jardim nos primeiros dias, mas o cão rapidamente percebe que tem que estar a olhar para nós para perceber para onde é que vamos a seguir. Mais ainda, quando os cães são grandes ou têm muita energia e têm muita força, eu recomendo vivamente o uso de coleiras de pronto, ou seja, coleiras de treino. Coleiras que aleijam o cão sem causar danos, de maneira a que o cão se habitue que puxar a coleira não é bom para ele. E ele percebe a lição rapidamente. As coleiras de treino não são para estarem sempre no cão, são para estarem no cão enquanto ele está a aprender, enquanto ele está a ser treinado. Existem coleiras de pronga à venda também por todo lado, certo? Sim, claro que sim, encontras isso com facilidade. E realmente em cães de raça grande, muitas vezes o simples puxão na trela não é suficiente e que tem que ser com uma coleira, como acho que tu referiste. Só mais uma nota, eu vejo muitas vezes pessoas, por ignorância, a usarem coleiras de pronga ao contrário. Ou seja, com os espigões para fora. Aquilo não é aquela coleira lendária, mítica do cão que luta com lobos e que precisa de ter espinhos para fora, não é nada disso. Aquela coleira é suposto estar uniformemente e apertada à volta do pescoço do cão, de maneira a que ele sinta uma pressão uniforme ao longo de todo o pescoço quando puxa. Claro, tens toda a razão, Paulo. Pronto. E sim, aquela coleira aleijaria o cão se ele puxasse com muita força, mas o cão é muito rápido a perceber que não é boa ideia puxar o dono quando tem a sua coleira de treino. Ele percebe
rapidamente a lição. E tens outros sistemas, por exemplo, coleiras que têm um sistema de fitas que também há à volta do focinho, chamadas Easy Wall. É, o cão vai para onde o focinho apontar. Puxamos essa coleira, o focinho do cão vira na direção que nós queremos e o cão segue nessa direção. Há várias formas realmente que ajudam na aprendizagem dos animais. Pronto, eu recomendo vivamente a coleira de prong. Existem coleiras de prong desde para caniche até aos cães grandes. A coleira de prong é muito boa no sentido em que o cão percebe no primeiro passeio que faz que puxar é uma má ideia. E, portanto, ele vai querer ir para onde o dono for. E nunca vai querer ir para onde o dono não for. Porque aquilo dói-lhe. Claro. E os cães são muito rápidos a perceber também a dor. Outro ponto que também gostava de referir, já falámos como é que ele interage connosco, mas que também é importante é como é que ele interage com os outros cães, ou gatos, eventualmente. E então, e o que é que tu recomendas que se faça? Portanto, aqui temos a questão da sociabilização. O que é a sociabilização? Há aqui uma dicotomia, é assim, por um lado o animal veio muito cedo para junto de nós, eu já sei que não és apologista disso, e o seu programa de vacinas vai se prolongar durante 2-3 meses. E durante esse período de um mês ele não deve estar na rua e, consequentemente, também não deve estar com outros animais. Não é? O que torna-se realmente complicado. Novamente, o problema é ter o cão durante aquele tal segundo a terceiro mês em casa. Como é que podemos contornar esta situação? Podemos, de certeza absoluta, ter algum familiar ou algum vizinho que sabemos que tenha também animais de estimação, que estão devidamente vacinados, que não sofrem de qualquer doença, e então podemos nos deslocar à casa deles, ou vice-versa, e permitir que o cão brinque e se sociabilize com outros animais. Eu confesso que nem isso recomendo, porque o facto do cão estar vacinado, o facto do ambiente para aquele cão ser saudável, não quer dizer que para o nosso cão não vacinado não haja algo no ambiente daquele cão, que ele trouxe da rua, por exemplo, no último passeio, e que não vá causar um dano ao nosso bicho. Portanto, eu recomendo mesmo que até ter as vacinas feitas, ele não tenha contacto com rigorosamente nada. E depois recomendo exatamente o oposto. Ou seja, recomendo que nós, na nossa rua, no sítio onde levamos o cão a passear, se descubram quais os cães que são particularmente tolerantes com cães bebés e forcemos o contacto e a brincadeira com todos os cães possíveis e imaginários. Eu, como eu disse, parecia um tontinho. Eu saía à rua e todos os passeios o cão encontrava 2, 3, 4 cães. Porquê? Porque eu sabia a que horas é que eles passeavam. E forçava a que os meus passeios fossem nas mesmas horas em que eu sabia que o cão ia ter companhia. Mas já tinha o programa de vacinação completo. Já. O cão, quando veio para casa, já tinha o programa de vacinação. Eu, por uma questão de cautela, por exemplo, fiz um segundo programa, repeti as vacinas. Porque eu tinha que acreditar que o criador tinha feito originalmente aquilo que estava na caderneta, mas o meu veterinário disse, a minha opinião pessoal é que repetir não causa dano ao animal, e assim temos a certeza absoluta que de facto o cão está devidamente vacinado. Isto porquê? Porque há uma série de bichos nas ninhadas, às vezes as vacinas são administradas pelo próprio criador, que traz o kit de vacinas e administra, e segundo o veterinário é frequente de vez em quando haver enganos. Haver um cão que é vacinado 2 vezes e haver outro que ficou por vacinar. Mas sim, na teoria, eu quando recebi o meu cão, ele já vinha devidamente vacinado. Facilitou-te bastante o trabalho. Eu estou a falar nos casos típicos que eu conheço, estás a perceber? Mesmo nos casos típicos, eu recomendo vivamente, é a minha opinião pessoal, é muito difícil lutar com determinadas doenças, que são perfeitamente evitáveis. Portanto, o que eu recomendo é, se o cão veio cedo demais, é uma infelicidade, mas durante aquele primeiro mês, pronto, faz os seus xixis, os seus cocós em casa e não é devidamente sociabilizado. Depois a seguir, temos um período de intensa sociabilização, que vai durar até... À idade adulta? Exatamente. O cão deve conviver com o máximo de animais possíveis e deve ter as melhores experiências possíveis durante toda a sua infância. Exatamente. Uma coisa muito importante é que é muito importante evitar traumas. Ou seja, essa é a idade em que, apesar de nós queremos que ele esteja com muitos animais muito diversificados, temos que ter o cuidado de fazer com que ele evite más experiências. Logo, nós temos que saber, junto dos donos dos outros animais, que animais é que são particularmente tolerantes, que animais é que não vão rosnar, que animais é que não vão ladrar e evitar más experiências para o nosso. Para evitar as experiências traumáticas que muitas vezes são depois difíceis de retirar. Estava-me a recordar, por exemplo, não propriamente com animais, mas com experiências como trovoadas ou o barulho do aspirador. Mas isso eu posso ajudar. Isso eu posso ajudar. Barulhos de aspirador, trovoadas, etc, são casos frequentes em que os animais entram quase em pânico. Não querem sair do pé dos donos, estão assustadíssimos, etc. Mas podemos ensiná-los a perder esses temores? Podemos. E eu recomendo vivamente que peguem num gravador, gravem aquele barulho e habituem o cão àquele barulho.
mais baixinho na aparelhagem, gradualmente vai aumentando, até que o cão se habitua a achar aquele barulho a coisa mais natural do mundo. Seja o barulho do aspirador, seja o barulho de uma trovoada, tudo aquilo de que o cão tiver medo e seja ruído. E distraí-lo, imagina que estás numa tempestade, há uma trovoada. Se tu começares a brincar com ele, vais tentar com que ele dissocie esse fenómeno, dar-lhe uma guloseima, tudo isso fazer, ou seja, dar-lhe estímulos positivos para que aquele estímulo negativo passe para segundo plano. Eu usava ruídos em casa. O meu cão, quando veio para casa, era assustadiço e ainda é um cão relativamente assustadiço com novos ruídos. E uma das coisas que o assustou muito foi quando eu estava em casa e estava a ouvir música, por exemplo. Eu gosto muito de hard rock e de heavy metal, e então tu imaginas quando começava um solo de bateria, o cão vinha imediatamente para o pé dos meus pés para se sentir o mais seguro possível. E dito e feito, basicamente aqueles solos de bateria que assustavam tanto o meu cão, eu comecei por metê-los baixinho praticamente o dia todo em contínuo, e depois fui aumentando progressivamente o volume até ele não ligar rigorosamente nenhuma à bateria. E associei sempre a bateria quando está mais alta, quando eu lhe estou a dar comida, a brincar com ele, etc, etc. Claro, sem dúvida. Mais erros. Um erro que infelizmente também acontece com frequência é as idas ao veterinário. O que é que eu quero dizer com isto? É que pura e simplesmente as pessoas deixam os cuidados de saúde para segundo plano e não O que tu compreendem. estás a dizer, o erro é não ir ao veterinário quando Não, precisa de ir. exatamente. Ou seja, descuram o programa de vacinação. Ele já levou as vacinas do ano passado, este ano não é preciso levar vacinas. Não vale a pena estar a desparasitar. Muitas vezes o animal até pode mostrar alguns sintomas de doença, de não estar bem, e a pessoa diz: isto não é nada, isto é uma má Os cães são indisposição. muito bons a esconder doenças e coisas graves, são muito bons nisso. E portanto, quando nós notamos que um cão está de facto com dores ou doente ou indisposto, Já está na última. normalmente já está muito mal. Relativamente ao veterinário, eu vejo vários motivos para as pessoas fazerem este tipo de erros. Não é só desleixo, é muitas vezes fatores económicos, o veterinário custa uma Claro, pequena fortuna, etc. Bom, mas isso tem que ser pensado antes de decidir ter um antes, cão. antes de adquirir o cão, Ou exatamente. seja, nós temos um programa destes feito precisamente com essas continhas de quanto é que custa ter um cão e é muito importante que as pessoas o vejam. O veterinário não é opcional. Com uma desparasitação regular do cão, que é todos os meses praticamente, é de X em X semanas, tem que acontecer e tem que acontecer no momento certo. E o cão pode ter problemas graves de saúde se não for devidamente desparasitado. A mesma coisa para as coleiras que custam uma fortuna de inseticidas para o cão não ser picado, por exemplo, pelo mosquito, a leishmaniose, etc, etc. Todas essas coisas têm que ser feitas e têm que ser feitas atempadamente. No reforço das vacinas, ou seja, no segundo ano das vacinas, etc, etc, há ali um prazo de tolerância que os donos podem ter. Mas esse prazo é de flexibilidade e de tolerância. A partir de um determinado momento, arriscam-se a que o cão apanhe uma doença perfeitamente evitável que vai custar muito mais dinheiro do que a vacina a curar. E, portanto, o que os donos têm que perceber é que ter um animal implica responsabilidade e eles têm que fazer aquelas coisas regularmente e que têm determinado custo. Sem dúvida, E é preciso perceber isto. claro. Por último, para terminarmos, não é propriamente um erro, mas pelo contrário. E o que eu recomendo é muita brincadeira, muitos estímulos. O animal não é para ir de manhã e à noite fazer um xixizinho de 5 minutos e dar-lhe comida. Não é, ter um animal, ter um cão não é só isso. O animal não é um robô e não é para meter na prateleira quando não nos dá jeito e depois levá-lo 2 vezes lá fora para ele fazer as suas necessidades, voltar para dentro e agora não me chateies que eu quero ver um filme. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, e há outra coisa, é que determinadas espécies de cães, determinadas raças, precisam de missões, de tarefas. Ok? Há espécies, raças de cães mais exigentes que outras. Por exemplo, eu tive um braco alemão que precisava de correr quilómetros todos os dias e que tinha energia aparentemente inesgotável. E se eu não fizesse isso com ele, ele ia passar o dia inteiro a fazer asneiras em casa. E as asneiras não são mais do que deixar libertar a energia a mais que ele tem com ele. Há outras espécies, há outras raças de cão que são menos exigentes, com as quais basta passear com eles 1 hora por dia, porque eles vão querer dormir as outras 23 do dia. É o caso tipicamente das raças gigantes, cães mastins, etc, etc. Muito importante é perceber que o cão não vai à rua só para passear. Há cães que precisam de correr. Precisam de perseguir bolas, pauzinhos que se mandem, etc, etc. E eles têm que fazer muita energia. Por exemplo, as raças de cães mais populares atualmente são o Golden Retriever e o Labrador, certo? Sim. Ambos cães com uma necessidade de gastar energia tremenda. E a menos que a gente queira ter um bicho profundamente frustrado e triste em casa, ele tem que gastar essa energia. E não estamos a falar de mimo.
Estamos a falar de correr Uma e gastar necessidade, energia. é mesmo uma necessidade É, fisiológica. portanto, no inverno recomendo vivamente que as pessoas vão brincar com o cão, por exemplo, para as praias. Recomendo que no verão explorem os pinhais e se divirtam com o cão a fazer os exercícios todos. Aproveitem para fazer uns piqueniques e umas coisas desse género e vençam aquele grande obstáculo que existe sempre na mente, na nossa mente, que é: e se o cão foge, se o cão se perde, se acontece isto, se acontece aquilo. Se o cão estiver a ser treinado regularmente pelos donos, um dos treinos mais importantes é o cão vir quando o dono chama e parar quando o dono manda parar. Não devemos soltar cães até estas coisas estarem aprendidas. Uma última nota: o conceito da aprendizagem dos cães é puramente contextual. O que é que isto significa? Significa que quando nós ensinamos um cão a sentar-se em cima de um determinado tipo de soalho, por exemplo, ele aprende a sentar-se ali, não quer dizer que vá saber sentar-se em cima de relva, por exemplo. Portanto, é muito importante que a gente transporte os nossos exercícios todos para vários contextos Cenários. diferentes. E o cão vai sim aprender, independentemente do contexto, a obedecer a determinadas ordens. É por isto é que os donos estranham imenso quando têm um cão muito bem treinado em casa e depois vão para o parque e ele parece não conhecer nenhum dos comandos. Não é só por estar distraído, não é só por haver outros cães, por haver outros estímulos. É porque o cão não faz a mínima ideia do que é que o dono está a fazer, porque isso se sentar é em casa. Daste o cenário por completo e ele fica desnorteado, sem dúvida. Certíssimo. Tudo bons conselhos.